Bom, vamos falar um pouquinho agora, efetivamente, das particularidades de se fazer um exame. Por que a gente tem que ter em mente isso? Porque quando a gente fala de realizar um exame, você pode solicitar o exame correto, no tempo correto, mas você depende do atleta, do paciente ou do praticante de atividade física tomar alguns cuidados para que esse exame seja feito numa qualidade legal. O primeiro deles é o jejum. Então, alguns laboratórios já estão dispensando o jejum para algumas análises, isso a gente vai discutir na aula hoje, pode ser um problema, e outros exames exigem o jejum. Mas quando a gente está falando de equipes, de clubes, às vezes é complicado a gente fazer essas coletas no período ideal, no momento ideal, porque às vezes o indivíduo vai treinar no período da tarde, então você vai ter que se adaptar a esse tipo de análise, é por isso que a gente vai colocar aqui alguns exemplos de variação que podem acontecer em função dessas coletas. Tá? Uma outra questão que as pessoas confundem é a dieta. Tá? Jejum é você ficar sem se alimentar por um período e depois ir lá fazer a análise. Não é isso? Então você ficou sem se alimentar, sem ingerir o alimento. Dieta é aquilo que você ingere habitualmente na sua alimentação. E mesmo ficando em jejum, se uma pessoa ingere mais lipídios na dieta, ele vai ter mais triglicérides na circulação do que o indivíduo que ingere menos gordura. O indivíduo que ingere mais proteína vai ter mais ureia. Então percebam, às vezes a dieta do indivíduo faz com que ele tenha alguns parâmetros diferentes, independente dele estar ou não de jejum. Por isso que é muito importante a gente entender a dieta do nosso atleta, do nosso praticante ou do nosso paciente. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, porque alguns exames eles sofrem um impacto muito importante do jejum e alguns laboratórios têm solicitado que o indivíduo não precisa fazer o exame, ele pode chegar lá, não precisa fazer o jejum, ele pode fazer direto, né, a coleta no momento em que ele estiver lá no laboratório. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente vai ter um aumento dos lipídios na circulação, principalmente os quilomicrons. Esses quilomicrons são aquelas gorduras que a gente absorve aí, né, no intestino e que vão para a circulação. Na verdade, a gente absorve os lipídios, eles são empacotados na forma desses quilomicrons e esses quilomicrons vão para a circulação, são direcionados até o fígado. E lá no fígado, eles vão ser metabolizados, o fígado vai liberar as VLDLs, né, que é uma lipoproteína, uma partícula menor, mas que também é riquíssima, assim como os quilomicrons, em triglicérides. E esses triglicérides vão ser carreados aqui na VLDL e aí a gente vai transportando esses lipídios ao longo dos tecidos, essa lipoproteína vai diminuindo de tamanho e aí a gente forma aqui a IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária, e a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Somando todas essas frações aqui, quilomicrons, VLDL, IDL e LDL, a gente forma o que a gente chama de não HDL colesterol, que são as partículas aterogênicas. Tá? E aí olha que interessante, essas partículas aqui, excetuando o HDL, que é o colesterol que a gente chama de bom colesterol, porque ele exerce uma função boa no organismo, a gente vai ter um conteúdo muito grande de triglicérides aqui. E olha que interessante, se a gente pegar indivíduos que estavam em jejum, tá? Aqui, e os indivíduos que estavam sem jejum e comparar o triglicérides, a gente vai ver aqui, esse estudo foi feito numa prática com 7 voluntários do sexo feminino que coletaram o exame aqui de manhã em jejum e aqui logo após o almoço, a gente vai ver que os triglicérides aumentam aqui em média 25 miligramas por decilitro. Então, o impacto disso no exame, ele é claro. Por isso que as sociedades médicas que estão recomendando agora a coleta do perfil lipídico sem jejum, eles mudaram o parâmetro de valor de referência para algumas análises, como por exemplo para o triglicérides, aumentando um pouquinho a faixa. Tá? Existe uma explicação clínica para isso, então os estudos entendem que se você passa a maior parte do tempo alimentado, o ideal, né, para avaliar o risco cardiovascular seria coletar uma amostra sem jejum. Mas a gente vai ver que esses triglicérides ou esses quilomicrons na circulação, eles vão causar um impacto negativo em outras análises. Não na fisiologia, mas na questão analítica. Tá? E aí, o que é interessante a gente entender também é que fora o perfil lipídico, existem outros exames que claramente sofrem influência do jejum. Tá? E aqui eu vou colocar para vocês 3 parâmetros presentes no hemograma. Leucócitos totais, contagem de neutrófilos e a contagem de plaquetas. Tá? Os neutrófilos, a gente vai estudar isso aqui depois, fazem parte da nossa imunidade inata.
Essas mesmas voluntárias que fizeram o exame em jejum e depois do almoço, o que a gente pôde observar no hemograma? Aumento de leucócitos nos indivíduos, nas voluntárias aqui que não estavam em jejum, aumento de neutrófilos e aumento de plaquetas. Esse aumento aqui ele é significativo do ponto de vista estatístico, mas ele na média, percebam, em torno de 2.000 leucócitos. Ou seja, se você coletar o hemograma de alguém sem essa pessoa estar em jejum, a gente vai ter mais ou menos 2.000 leucócitos na circulação a mais, tá? Fruto dessa movimentação que está acontecendo por conta da alimentação, absorção de nutrientes, a gente está movimentando o trato gastrointestinal. E aí, 2.000 leucócitos pode não fazer diferença no valor de referência para algumas pessoas, porque o valor de referência de leucócitos vai de 4 a 10.000. Tá? Mas, se a gente tem uma pessoa ali que está já num valor muito próximo do limite superior, esses 2.000 leucócitos podem fazer com que o valor de referência seja ultrapassado. E aí a gente vai ver que essa pessoa não tem um problema. Isso foi ocasionado pela ausência de jejum. Tá? Isso pode causar um problema para a pessoa, porque hoje a gente sabe que a grande maioria dos pacientes, dos atletas, das pessoas que pegam o exame, antes de ir ao consultório, eles já foram olhar na internet. E aí a busca por essa informação na internet, ela não é filtrada. Então vai lá dizer uma série de alterações. Então o paciente, o atleta, ele já vai chegar preocupado lá no seu consultório, você vai ter que explicar essas situações para ele. Por isso que eu aconselho sempre realizar o jejum para fazer as análises, tá? A gente vai discutir depois aí, ir para o hemograma, um mínimo de 4 horas de jejum é o necessário. Quem quiser saber mais sobre isso aqui, de 2016, essa norma que flexibiliza o jejum para realizar o perfil lipídico. Aqui tem várias sociedades médicas e da parte de patologia clínica que estão colocando esse posicionamento. E lá tem valores de referência para as amostras coletadas em jejum e não jejum. E também a necessidade de o indivíduo realizar a repetição desses exames em jejum, se o valor da amostra coletada sem o jejum tiver um valor acima lá de triglicéridos, que se não me engano fica em torno de 350. Percebam, se você for ao laboratório e fizer o perfil lipídico, seu triglicéridos der muito alterado, você vai ter que voltar ao laboratório para fazer a coleta da amostra em jejum. Então é muito mais inteligente a gente fazer essa amostra já em jejum, não é isso? Ficar 12 horas sem comer não vai matar ninguém. Vamos lá. Qual que é o problema da gente fazer a análise de uma amostra sem jejum? É isso aqui, ó. Se a gente ingere, né? Fala para o paciente, você pode ingerir uma refeição usual não sobrecarregada de gorduras, que é o que está na norma. A gente não sabe se o indivíduo comeu um hambúrguer ou se ele comeu uma salada, tá? E isso vai ocasionar esse problema aqui, ó, nas amostras, a lipemia, quantidade de lipídios que fica ali na circulação, que não foi completamente ainda metabolizado, porque para que isso aconteça a gente precisa aí dessas 12 horas, a gente vai ter essa lipemia interferindo nos nossos exames, tá? Então, além de eu ter um problema metabólico, eu tenho um problema analítico lá na análise. E aí o laboratório às vezes pode pedir para o paciente ter que fazer a coleta em um outro momento. Bom, o que é interessante ressaltar é que eu ainda preciso fazer jejum para alguns exames, ó. Nesse slide a gente tem aqui, ó, glicemia de jejum, o próprio nome já fala, é em jejum. Se for alimentado, é glicemia casual. Teste de tolerância oral à glicose, é importante o jejum. Dosagem do hormônio do crescimento, alimentação, o alimento influencia aqui. Dosagem de insulina, importantíssimo, o jejum. Cortisol, quando a gente estiver avaliando no plasma ou na saliva, que a gente vai falar mais sobre isso. Agora, cada laboratório define o período de jejum lá, de acordo com as diretrizes de cada sociedade. Então é interessante a gente observar isso. E aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês, que não tem a ver nem com o hemograma, nem com o perfil lipídico, o TSH. Percebam que se aqui esse estudo avaliou amostras de TSH em pacientes sem doença da tireoide, com hipotireoidismo subclínico e com hipotireoidismo. Tá? Percebam que em jejum, comparado com 2 horas após a refeição, os valores de TSH eles estão ligeiramente diminuídos. Então, nem todos os exames vão dar valores aumentados se uma pessoa tiver de jejum. Alguns exames, como o TSH, podem dar valores diminuídos. Percebam que, às vezes, a diminuição desse valor aqui não é tão significativa. Quando a gente fala de 2,42 para 1,79, você ainda está dentro da faixa de referência para a maioria dos exames. Mas a gente tem que estar sempre preocupado com aquelas pessoas que estão ali
próximo dos limites de referência, tanto mínimo quanto máximo, porque aí a gente pode ter uma influência do jejum no resultado do exame e causar uma confusão.